Muito bem, gente. Então, para fechar aqui a questão das penas restritivas de direitos, eu queria conversar com vocês um pouco sobre as espécies de penas que existem aqui no nosso ordenamento. Tá? A mais famosa, que todo mundo já ouviu falar, é a prestação de serviços à comunidade. O que vai ser isso? É a atribuição de tarefas, trabalhos gratuitos, conforme as aptidões da pessoa. Tá? Então, o que é interessante aqui, né, que a gente tenha tarefas que estejam de acordo com o que a pessoa sabe fazer, né? E, preferencialmente, né, que propiciem uma reflexão, que faça com que a pessoa repense a sua conduta, né? Pensando naquela perspectiva de prevenção especial, de ressocialização, etc, etc. Né? Eu sempre lembro de uma história de um juiz que mandou um cara que era estelionatário prestar serviços à comunidade, trabalhando em hospitais, convencendo os pacientes a fazer doação de órgãos. Tá? Porque o cara não sabia fazer nada. Né? O juiz perguntou para ele, quais são suas aptidões, né? O que você sabe fazer? Ele falou, eu não sei fazer nada, eu nunca trabalhei na vida, né? Eu não tenho esse conhecimento, não sei fazer nada além de dar golpe, eu só sei ser estelionatário. Tá? Isso que ele falou. Então, veja, estelionatário tem lábia. Então, o tempo que ele prestou serviço à comunidade foi um verdadeiro sucesso. Né? Nunca se doou tanto órgão em São Paulo quanto durante o período em que ele prestou esse serviço. Tá? Então, aparentemente, foi uma pena muito bem sucedida. Qual foi o problema? Quando ele parou de prestar o serviço, como o sucesso foi muito grande, o pessoal lá do hospital quis contratá-lo para continuar fazendo esse serviço. E ele não quis, ele preferiu continuar aplicando golpe, né, continuando sendo estelionatário. Isso por quê? Porque a pena, muito embora tenha aproveitado uma aptidão dele, não serviu para que ele refletisse. Né? Na realidade, apenas se serviu, né, de uma facilidade que ele tinha, né, de uma aptidão que ele tinha, mas não propiciou essa reflexão, o que é muito ruim. Tá? E é o que normalmente vai acontecer. Esse exemplo aí que eu dei é até de uma pena que foi muito criativa, o juiz teve a melhor das intenções, mas acabou não dando certo, né, porque não propiciou essa reflexão, coisa que dificilmente acontece. Então, na medida do possível, vamos tentar fazer isso. Tá? Uma questão aqui que é importante. Pergunta aí, boa para concurso, boa para prova, né? Será que prestação de serviços à comunidade é a mesma coisa que trabalho forçado? Né? Lembrando que trabalho forçado é proibido pela Constituição Federal. Não é, tá? Eu acho que intuitivamente vocês chegam nessa conclusão, né? Porque trabalho forçado, o que me vem à mente, é aquela ideia, né, do feitor que fica com chicote, batendo, pessoa quebrando pedra com uma bola de ferro amarrada no pé, né? Esse tipo de coisa que vai acabar entrando como trabalho forçado. O que não é bem o caso aqui, né? Mas não é mesmo, por uma razão muito simples, né? Quando eu tenho trabalho forçado, se a pessoa se recusa a trabalhar, o que vai acontecer? Ela vai apanhar até trabalhar ou até morrer, né? O que acontecer primeiro. Aqui não. Nós já sabemos o que acontece se a pessoa se recusa a trabalhar. Né? Então, se a pessoa, por acaso, resolve não prestar serviço à comunidade, né, falta, chega atrasado, qual que é a consequência? É a conversão. Né? Então, essa pena, que era uma pena restritiva de direitos, volta a ser uma pena privativa de liberdade. Tá? Você vai ter aqui a conversão aqui nesse caso. Portanto, não é trabalho forçado, pelas razões que eu acabei de explicar. Tá? Cuidado com isso. E como que vai ser isso? Essa pena vai ter uma duração aí de pelo menos 6 meses, não pode ser menos que isso, 1 hora para cada dia de pena. Tá? Então o juiz calcula lá quantos dias de pena que ele daria, né, uma pena privativa de liberdade, e aí 1 hora de trabalho para cada dia. Certo? É isso. Segundo tipo de pena que aparece, prestação pecuniária. Tá? Aí vai surgir aquela dúvida, mas prestação pecuniária não é a mesma coisa que multa? Não. Né? Nas duas tem que pagar, mas não é a mesma coisa. Na realidade, é bastante diferente. Né? A prestação pecuniária ela é sempre dirigida à vítima. Ela tem a ver com reparação do dano. Essa que é a ideia, tá? Então a pessoa vai reparar o dano, é uma coisa que pode ser muito útil em crimes contra o patrimônio, né? Desde que não tenha violência nem grave ameaça, conforme nós já vimos. Tá? Então é diferente da multa, porque a multa, a gente vai ver na sequência, ela é usada, é um dinheiro que vai para o fundo penitenciário, né? Então é usado para custear os presídios, etc. Vai para o Estado, não vai para a vítima. Tá? Então é diferente, é outro tipo de pena que vai ter aqui. Além disso, temos ainda perda de bens e valores. Tá? Perda de bens e valores é na mesma linha da prestação pecuniária, é da vítima, e vai ser o quê? Né? Vai ser, entre aspas, um confisco dos bens que a pessoa tem para reparar o dano. Então isso também vai ser possível, dependendo do caso. Né? Não costuma acontecer muito isso, porque normalmente os nossos réus são pobres, né? Então eles não têm condição de... não têm bens para serem confiscados. Né? Assim como a prestação pecuniária acaba não sendo tão aplicada. Né? A gente tem mais a prestação de serviços à comunidade. Mas tem essa possibilidade, tá? Saibam disso, existe isso. Aparece aqui também prestação de outra natureza.
que é um acordo que vai ser feito com a vítima, né? Então, eventualmente, a pessoa pode fazer um trabalho para a vítima, fazer alguma coisa para a vítima, também a título de reparação do dano, tá? Esse dispositivo é um pouco criticado, porque vamos falar que ele fere o princípio da legalidade, né? O nullum crime, nulla pena sine lege, porque não especifica exatamente o que é essa prestação, né? Então acaba ficando um pouco vago, né? E gerando aqui esse tipo de problema, tá? Temos ainda a interdição temporária de direitos. Notem, sempre temporária, tá, gente? Vamos lembrar que a Constituição também proíbe penas de caráter perpétuo, né? Eu não posso ter penas que são para sempre. Então, é sempre temporário. E o que pode ser isso, né? O que a gente vai ter aqui como esse tipo de pena? Então, a gente pode ter proibição de exercício da profissão, do médico, né, do advogado. Ele pode ser proibido de exercer a profissão se ele cometer algum crime durante o exercício da sua profissão. Suspensão do funcionário público, né, pode ter proibição de frequentar certos lugares, que é uma verdadeira obsessão legislativa, né? O legislador adora esse negócio de proibir de frequentar certos lugares, né? Então isso pode acontecer, você pode proibir a pessoa de frequentar bares, se é um crime praticado por funcionário público, né, você pode impedi-lo de frequentar repartições públicas, né? Então isso vai ser possível também, né? Sempre de acordo com o que aconteceu no seu crime, né? Proibição de inscrição em concurso, né? Então a pessoa fica impedida de se inscrever em algum concurso público, tá? Tudo isso, gente, lembrando, estamos falando aqui de punições penais, tá? Punições são dadas pelo juiz da vara criminal. Portanto, né, não se aplica isso aqui, não tem nada a ver, né, com coisas que são muito parecidas na prática. Então vejam, né, a própria OAB, o nosso órgão de classe, ela pode, eventualmente, né, fazer com que a pessoa fique impedida de exercer a advocacia. Mas aí é uma medida que é tomada pela OAB, tá? Não é disso que nós estamos falando, né? Assim como o CRM pode impedir o médico de exercer a medicina, mas também é uma medida do CRM, né? Aqui para nós o que nos interessa são as medidas penais, né? Então quando você tem aí um juiz criminal, numa vara criminal, dando esse tipo de determinação, que é uma pena e que vai ter todos os efeitos da condenação de qualquer outra pena, né? Não precisa ser necessariamente pena privativa de liberdade, tá? Cuidado com isso. E por fim, né, para terminar esse ponto, vamos falar da pena mais rigorosa que existe, que é a limitação de fim de semana. Então o que seria isso, né? Aos fins de semana, né, o condenado teria que ficar 5 horas na casa de albergado, participando de atividades, né, para sua ressocialização e tudo mais. Que é uma coisa totalmente ineficaz, porque, como vocês já sabem, a casa de albergado, que é aquela mesma que deveria ser usada lá no regime aberto, ela não existe na prática, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo não tem. Então essa pena acaba não existindo, tá? Por isso que a gente vai ter muito mais aplicação da prestação de serviços à comunidade do que de qualquer uma dessas outras penas que eu acabei de falar para vocês. Certo, gente? Com isso a gente termina aqui as penas restritivas de direitos e na sequência vamos falar sobre a pena de multa, que é o terceiro e último tipo de pena que é previsto aqui pelo nosso Código Penal, tá bom? Muito obrigado e até já!